Amém. Muito bem, uma boa tarde a todos. Vamos dar a continuação ao nosso estudo bíblico. Nós passamos já pelo livro do Gênesis, o Êxodo, e hoje nós vamos entrar no livro Levítico, né? Onde nós vamos ver tudo que compõe a liturgia judaica, né? Nós vamos entender que a igreja, ela não despreza o Antigo Testamento. Ela, como o próprio Cristo disse, ela dá plenitude, ela completa, ela melhora aquilo que era apenas uma sombra, um sinal. E muita gente fica lá perdido, né, achando que o Antigo Testamento é que é a palavra de Deus, leva aquilo a sério, ao pé da letra, né? Não tem a chave de leitura que é Jesus Cristo, como nós temos. Então nós vamos fazer essa leitura do livro Levítico, entendendo que a nossa missa, a nossa liturgia católica teve como base o Antigo Testamento. E, fundamentalmente, aquilo que nós já vimos um pouco ali no livro do Êxodo e o que nós vamos ver no livro Levítico, principalmente, né? Então, dando continuidade, eu pulo lá para o capítulo 10, versículos 1 e 2. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Os filhos de Araão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu turíbulo, puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu, então, um fogo diante do Senhor, que os devorou e morreram diante do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, nós começamos, né, já com um desrespeito à liturgia. É isso que vocês estão presenciando, né? O turíbulo, que as nossas missas quase aboliram, quando muito você vê numa missa de preceito, né, o turíbulo, sempre foi muito comum nas nossas missas, até um pouco antes do advento do Concílio Vaticano II, era muito comum as nossas missas. Todos, atenção, todos os ritos da Igreja Católica sempre adotaram o turíbulo. Por quê? Nós entendemos que através das nossas orações sobem até Deus por meio da fumaça, né? Então, o turíbulo é peça importante. E aí nós vimos aqui que os filhos de Arão, peraí, Arão não foi o primeiro sumo sacerdote? Seus filhos, olha só que coisa, seus filhos cometeram um erro, quiseram fazer uma mudança. Vamos mudar? Eu tive uma ideia, vamos usar incenso colorido? Aí nós vamos soltar uma hora uma fumaça verde, hora uma fumaça cor-de-rosa, né? Eu estou falando isso porque já deram essa ideia. Tem crianças que ela não pode com o cheiro do incenso, ela tem alergia. Em vez disso, a gente não pode usar gelo seco? Meu Deus do céu. As nossas missas estão virando shows. Enfim, aí os filhos de Arão, Nadab e Abiú, quiseram mudar, né? Usar um fogo diferente. Mas o Senhor Deus não gostou. Nós precisamos entender que muitas vezes, quando você vê na Bíblia a palavra morte, morreu, é no sentido espiritual. Claro que algumas vezes está falando literalmente, ok? Mas muitas das vezes é de um sentido espiritual. Aquela pessoa morreu para Deus. Em que sentido? Ela abandonou, apostatou, perdeu a fé, não quer mais saber de Deus, ok? É nesse sentido. Então, nós vimos aqui que a mudança na liturgia é uma coisa complicada. Para que vocês tenham uma ideia, eu não vou lembrar o ano, um papa permitiu a mudança, uma pequena mudança, né,
numa das missas. O povo queria matar o padre, o Papa. E era um Papa fiel, era um Papa bom mesmo. Mas o povo se revoltou. Houve também o caso, eu gosto de lembrar desse caso, que é do São João Maria Vianney. Nós sabemos que São João Maria Vianney é o patrono dos padres, dos sacerdotes, né? Ele, quando criança, aconteceu um fato bem interessante, né? O pai dele, de repente, falou para ele: filho, nós não vamos mais à missa. E o pai dele era um homem fiel, fiel, gostava, não perdia missa por nada. Aí o São João Maria Vianney perguntou para o pai por quê. Ele falou: porque o padre ele concordou com essa ideia de que tem que haver separação entre Estado e Igreja. Era um padre fiel também. Era um padre que rezava a missa do Vetus Ordos, né? O rito antigo. Era um. Sim, Seu Carlos. diga. Travou um pouquinho, eu não consegui entender. Ah, travou? Então acho que a minha Travou. internet que não está boa mesmo. Eu estava na dúvida. Não, não é, é por causa do tempo. Hoje, tempo de chuva, está Ah, previsto chuva e está chovendo, veja né? bem. Graças a Deus, graças a Sim, Deus. com certeza. Então, eu não sei qual parte que vocês perderam, mas o pai de São João Maria Vianney não queria mais participar da missa de um padre, porque o padre concordou, achou interessante a ideia de separar igreja e Estado, que é uma coisa que acabou se conformando mais à frente. Isso acabou quando o Concílio de Latrão, quando saiu aquele acordo, né, separando o Estado Vaticano, criando os estados do Vaticano, aconteceu isso. A igreja simplesmente deixou de, vamos dizer assim, ordenar os reis, os principais dirigentes governamentais, né, dos governos. Houve essa separação. Mas um pouquinho antes, quando São João Maria Vianney era ainda criança, o pai dele simplesmente não quis mais ir à missa daquele padre, porque o padre, ele apenas disse que era bom mesmo, estava na hora da igreja se separar do Estado. Mas eu não sei qual foi lá o motivo. Mas, enfim, o que nós precisamos entender é que se nós temos um padre herege, eu acho que a gente não deve ir à missa dele. Não estou falando para não ir mais à missa. Se você tem condições, se você tem possibilidade de ir a uma outra paróquia, vá. Você pertence a um território paroquial, não tenha dúvida. O que eu quero dizer, não deixe de contribuir com a sua paróquia. Mas, se aquele padre está dizendo é muito moderninho, muito cheio de ideias maluquinhas, né? Gosta muito de dancinhas e palminhas e shows e isso, aquilo e piruetas, não vá. Não vá naquela paróquia. Vá a outra paróquia. Né? Não perca a fé. Não abandone a igreja. Mas não estimule essas práticas heréticas que estão se multiplicando por toda a terra. Muito bem, demorei um pouquinho demais, né? Vamos dar continuidade. Vamos ler então agora os versículos 8, 9, 10 e 11 desse mesmo capítulo. Quem pode ler? Acho que eu leio, acho que a Mauri saiu um pouquinho. O Senhor disse a Araão: não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, a fim de que estejais sempre em condição de discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por Moisés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não bebais cervejas nem vinho. Como é triste ver num sábado à noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, um padre bêbado. O que é pior ainda, chorando porque a namorada trocou ele. Triste, né? Não vou dar nomes. Pior que isso seria só se fosse namorado.
Confesso que, olha, não deve demorar, ou talvez vai saber. Bom, meu Deus do céu, né? Que triste, que triste. Infelizmente, nós temos mais de um caso na nossa diocese de padre que precisou se ausentar para fazer tratamento. Não existia ainda a pastoral da sobriedade, mas eu não sei se é para lá que ele iria, não. O padre ficou viciado em bebida. Tem padres na nossa diocese que 2 vezes por semana ele passa no mercado para comprar vodka com pizza, que é o que ele gosta muito, 2 vezes por semana. E ele faz isso há muitos anos, muitos anos. Eu conheço um outro padre que tem um barzinho na sua sala, cheinho de cerveja, que ele gosta à noite, quando ele está em casa, sentado no sofá, assistir um bom filme, né? E tomar a sua cervejinha comendo amendoim. Bom, vamos em frente. Vamos ver um pouco sobre a purificação da mãe. É que eu tenho uma coisa que eu quero mostrar. Vamos lá para o livro do Levítico, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Deixa que eu leio. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando uma mulher der à luz a um menino, será impura durante 7 dias, mas como nos dias de sua menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Ele ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação. Não tocará coisa alguma santa, e não irá ao santuário, até que se acabem os dias de sua purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos entender, primeiramente, que eles estavam no deserto ainda, ok? Estavam no deserto. E algumas poucas milhares de anos, algumas dezenas de séculos mais tarde, a medicina foi descobrir que a criança, durante seus primeiros 7 dias de vida, não tem imunidade alguma. Existe todo um processo de desenvolvimento do sistema imunológico que começa no 8º dia. Interessante, né? Mas lá no deserto, há mais de 3.000 anos atrás, quase 3.000 anos, em torno de 3.000 anos atrás, já era prescrito, né, que a criança só pudesse ser apresentada a partir do 8º dia. E havia uma prescrição para isso. Ei, João, tudo bem, João? Então, a purificação da mãe era necessária e também era uma forma de, quando a criança completava o seu 8º dia, né, essa criança precisava ser circuncidada, né? Ela precisava passar por um processo também de purificação, mas o foco ali da purificação era a mãe, por conta da menstruação, ok? Muito bem, vamos lá para Lucas, deixa aqui marcadinho, nós vamos voltar aqui já já, mas vamos avançar, vamos lá para Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 24. Lucas. Interessante, seu Carlos, que juntando os 33 dias mais os 7 da criança, dá os 40 dias, né? Os 40 dias que a mulher fica. De resguardo. Sim. Interessante mesmo. Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24. Que eu leio. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Até onde, Sr. Carlos? 24? Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém
para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós estamos vendo que Jesus, para que ele pudesse dar plenitude à lei, ele também precisava cumprir a lei. Então, Jesus também passou por isso. E a Virgem Maria, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, ela precisava se purificar. Ela nasceu virgem, ela viveu virgem, ela concebeu virgem, ela deu à luz virgem, ela morreu virgem. Ela não precisava, mas aquela menina era de uma obediência incrível. Ela também obedeceu à lei. Ela nunca se valeu da sua condição de mãe de Deus. Nunca. Que beleza, né? Voltamos então para o Levítico, né? Vamos agora para o capítulo 15. Levítico, capítulo 15. Vamos pegar os versículos. Atenção, nós vamos ler o versículo 19, aí pula e lê o 24 e o 25. Quem vai ler? Quer que eu leia? Por favor. Quando uma mulher tiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias. Qualquer um que a tocar será impuro até a tarde. Depois, o 24 e 25. Isso. Se alguém dormir com ela e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias. E toda a cama na qual se deitar será impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, eu chamo a atenção, né, para o rigor da lei, uma lei rigorosa, e que restringe bastante, vamos dizer assim, a relação de uma mulher. É muito normal que a mulher que entra no seu período fértil, né? Eu lembro sempre que a mulher nasce já com todos os óvulos que ela irá precisar ao longo de sua vida. Quando desce o último óvulo, então ela começa a um outro período, né? E ela está livre basicamente do fluxo de sangue. Muito bem. Eu convido vocês a fazer uma leitura no livro de Lucas. Marcamos aqui. Vamos lá para Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com os médicos todos os seus bens, sem que nenhum poder. Aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta
e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao livro do João, olha lá, que bonito. Ele tá doidinho para mostrar. Lindo o livro. É da catequese ou não? Não, é a Bíblia, ele ganhou do meu Que cunhado. lindo. Agora eu vi Bíblia, Bíblia das crianças. Muito bom. Já está no caminho certo, João. Parabéns. Obrigado, né? Você está no caminho certo. Obrigada. Muito bem. Vamos entender essa leitura que nós vimos antes no livro do Levítico, que uma mulher se tornava impura quando ela estava no período do fluxo de sangue. Agora, gente, imagina, essa mulher estava há 12 anos. 12 anos. Essa mulher já tinha gasto todo o seu dinheiro. Dá para entender que ela tinha uma certa posse. Mas depois de 12 anos, sem resultado, nenhum médico conseguiu curá-la. Ela pensa assim: Jesus vai passar aqui. Se eu apenas tocar na orla do seu manto, estarei curada. Olha a fé dessa mulher. E aí aquela multidão, as ruas de Jerusalém são ruas estreitas, não são ruas largas. Então, e aquela multidão que seguia Jesus, ela chega por trás e toca na orla. Imagina assim, a túnica de Jesus ia do pescoço até bem no pé, no alto do pé. Cobria até os dedos do pé. Essa mulher tocou a orla. A orla é a parte mais inferior da túnica. Jesus sentiu, e ele estava de costa. Ele para, vira e fala: quem me tocou? Alguém me tocou. Os apóstolos até brincam com Jesus. O senhor está brincando com a gente. Com esse aperto aqui, esse monte de gente, você veio perguntar quem que te apertou? Quem que te tocou? Tá brincando, né? Aí Jesus fala, essas palavras são muito importantes para nós. Ele diz assim, no versículo 46, Jesus replicou: alguém me tocou porque percebi sair de mim uma força. A igreja não pensou duas vezes. A igreja falou: o sacramento. O sacramento é um sinal visível de algo que acontece no invisível. O sacramento é uma força que sai de Cristo para nós. O homem morto, o pagão, o homem morto, ao passar pelas águas batismais, se torna um homem vivo. Ele passa a ser um ser vivente. Ele deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. O crisma é a confirmação. O homem passa a ser um combatente, um soldado da milícia de Deus. O matrimônio é uma força que sai de Cristo para o casal suportar as dificuldades do mundo moderno, né? Então, cada sacramento é uma força que sai de Cristo. A igreja, então, quando lê esse trecho aqui, reconhece aqui o anúncio dos sacramentos, ok? E esta mulher teve uma fé tão grande que ela conseguiu, através da sua fé, extrair uma força de Cristo para ela. É isso que é daí que vem aquela famosa frase, muito ouvida na Canção Nova, que é o seguinte: o céu será dos violentos. Primeiro que você precisa fazer uma violência contra você. Você tem vontade de pecar, mas você tem que ser violento com você, não permitir. Segundo, você faz uma violência com Deus, você arranca, é claro que isso é figurado, mas você arranca de Deus para você uma força. Eu estou falando no sentido figurado, é claro, né? Ninguém vai levar isso a sério e achar que nós vamos fazer violência contra Deus. Mas é a nossa fé, ela é capaz de arrancar para nós, de Deus, uma força que vem em nosso auxílio. Amém?
Então, essa leitura também nos remete ao anúncio dos sacramentos, ok? Continuando, então, agora nós vamos para o Levítico, capítulo 19. No capítulo 19, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Quem pode ler, por favor? 19, eu leio. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, e não façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sempre digo que nós, os batizados, nós temos 2 chamados aos quais não podemos virar as costas. Nós somos chamados a ser profetas e santos. Profeta não é aquele que vê futuro, que prevê futuro, que tem uma visão de que ninguém vê. Profeta é aquele que lê o seu tempo com o olhar de Deus e anuncia aos outros. Anuncia a verdade de Cristo. Isso, exatamente, né? Isso é ser profeta. E nós somos chamados a ser profetas. Também somos chamados a ser santos. O homem moderno não quer ser santo. Ele diz, é impossível, está além das minhas forças. Assim foi com Martinho Lutero. Isso porque nós estamos falando do século XVI. Um frade disse que era impossível ser santo. Ele era dado à bebedeira, ele estava fugindo, porque tinha acabado de matar um amigo, entrou num monastério, se escondeu lá, se tornou padre, e depois ele reclamava que ele não conseguia ser santo. Ele vivia recebendo as mulheres à noite, bebia muito, tinha amigos judeus, Melanchthon era um deles, né? Melanchthon o influenciou bastante. Melanchthon era da maçonaria, da maçonaria nascente. E Melanchthon era um judeu modernista, né? Que gostava de introduzir modernidades. Carlos, que ano que era mesmo? 1517. 17. Tá. Muito bem. Então, Deus quer que nós sejamos santos. E ele dá a explicação, porque eu sou santo. Vamos ver se isso... Sim? Ia falar alguma coisa? Uma vez eu acho que foi, eu não lembro o padre, uma vez ele falou, acho que foi até um domingo que lê essa, eu não me lembro agora qual das passagens, é um momento que lê essa palavra aqui, né? Depois e lê o Evangelho. E aí tem essa passagem, né? Sede santos, porque o Senhor sou santo. E ele disse uma coisa assim que sempre eu lembro dessa frase. Ele fala assim: se Deus falou que sede santos, ele fala que é impossível. Se você lutar, você vai ser santo. Então, se ele disse, porque ele crê, confia que você vai ser santo. Por isso que ele está dizendo santo, como eu, Senhor, sou santo. Então, Claro. é uma frase que tem que bater na mente da gente toda hora, né? Genoveva, Deus não te pede nada que ele não te dê as condições para você fazer. Sim, é isso. Vamos lá. Exato. Primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Só isso, só o versículo 16. É só ele. Sede santos, porque eu sou santo. Pedro conhecia bem o Antigo Testamento. Aliás, todos os apóstolos, porque Jesus ensinou a eles com calma, com paciência, né?
Existem várias passagens. Então, o próprio Pedro diz, sede santos como vosso Pai é santo. Então, tá aí. Deus nos pede e ele nos dá as condições para isso. Então, não podemos dizer, é impossível ser santo, né? Santo Inácio de Loyola criou, desenvolveu, aperfeiçoou, melhorou os exercícios espirituais que a igreja não pratica mais. Praticou durante muito tempo, mas não pratica mais. E aí os padres de hoje em dia também dizem, não, nós temos que ser igual ao povo. Tá bom, nós somos iguais, nós somos pares. Eu não concordo. Para mim, o padre é um separado de Deus. Deus nos separa do povo, né? Então ele não é um comum, não é um par. Muito bem, vamos voltar então lá para o livro do Levítico, né? Agora nós vamos ler no capítulo 19 mesmo, o versículo 18. Capítulo 19, versículo 18. Não, pode pegar o 17. Aí já entende o contexto. São prescrições que o Moisés está passando ao povo. Não odiarás o teu irmão no teu coração, repreenderás o teu próximo, para que não incorras em pecado por sua causa. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 9. Carta aos Romanos. É logo depois dos apóstolos. Capítulo 13. Romanos o quê? Capítulo 13, versículo 9. Ah, tá, 13, 9. Estava ao contrário. Quem pode ler, por favor? Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam. Eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Eu disse, Cristo vem e dá plenitude, aperfeiçoa. Se você amar o seu próximo como você se ama, você não vai cometer adultério, você não vai matar, você não vai roubar. Então, olha o que está sendo dito aqui, né? Que beleza! Todos os preceitos, não cometerá adultério, não vai matar, não vai furtar, não vai cobiçar, e qualquer outro que exista. Todos eles se resumem nessas palavras: amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Então, é daí que nós temos que abstrair, daí, em conjunto com tudo que as Sagradas Escrituras nos dizem, que não vai ver Deus, não vai chegar ao céu se não amar. O homem está amando as coisas e gostando das pessoas. É preciso inverter essa mão. Nós temos que amar as pessoas, amar o meu vizinho, amar a minha esposa, amar os meus filhos, mas também amar aquele vizinho chato que fica com o som alto. Eu tenho que amar o meu patrão que fica me exigindo trabalhos além do horário normal. Eu tenho que amar aquele meu líder que me pede uma coisa esdrúxula para fazer. Às vezes, nos pedem coisas que a gente percebe que é só para satisfazer o ego da pessoa. Nós temos que amá-los. Eu não disse que você tem que obedecer. Eu não disse que você tem que odiá-lo. Você tem que amá-lo. Lembra-se daquela pessoa chata que uma vez te humilhou? Ame-a. Eu não consigo. Peça para Deus. Deus, me ajuda
Eu quero amar essa pessoa. Essa pessoa me magoou muito. Me ajuda, Deus. O perdão é um processo. Se você não conseguir amar, vai ter muitas dificuldades. Ninguém vai ao céu sem amar. Muito bem, voltamos então. É que eu queria frisar muito essa questão do amor, né? O nosso amor hoje está muito defeituoso, muito cheio de defeitos. Nós temos que colocar na forma. A forma do amor é Deus. Você coloca o seu amor todo cheio de defeitos e coloca na forma que é Deus. Quando você for pegar o seu amor de volta, ele já estará mais perfeito. Ele estará melhor conformado. Muito bem, voltamos ao livro do Levítico. Vamos para o capítulo 21, versículo 8. Capítulo 21, versículo 8. Quem pode ler? Quer que eu leia? Eu leio. Vamos lá. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, Senhor, que vos santifico, sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vocês viram aqui uma coisinha que está escrita? Viram? Uhum. É? Terá, pois, o sacerdote por santo, por quê? Eu sou santo. Não. Por que eu tenho que ter o padre como santo? Está ali, ó. Por quê? Porque ele oferece. O pão de teu Deus. Aham. E qual é o pão de teu Deus? A Eucaristia. Sim. O autor, quando escreveu isso, ele sabia que ele estava escrevendo isso? Não. Ele não pensou nisso, mas ele estava inspirado pelo Espírito Santo. O sacerdote é o que me dá o pão de Deus. Ele tem que ser santo. E eu tenho que rezar por ele se ele não for santo. Eu preciso ajudá-lo a ser santo. Não basta jogar pedra, não basta acusar, mostrar os erros. É preciso rezar por eles. Eles têm uma missão difícil. Eu sempre digo isso, que se eu, Carlos, erro, caio em pecado, o demônio gosta. Mas se um padre cai, erra, é festa no inferno. Nós temos que acabar com essa festa no inferno. Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá para o livro Levítico, né? Vamos para o capítulo 23. Nós vamos pegar 2 versículos, 15 e 16. Quem pode ler? 23, 15 e 16? É. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o molho para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, vamos entender o contexto? Quando Moisés estava atravessando o deserto, eles carregavam sementes com eles. Quando eles entram e derrubam as muralhas de Jericó, Moisés já não estava mais presente, mas havia o preceito ainda, né? E eles sabiam que precisavam derrubar as muralhas de Jericó para entrar na terra prometida. Uma vez que entraram na terra prometida, atenção, contaram 50 dias depois. Quando eles entram na terra prometida, estava chegando a estação do plantio. Perdão,
da colheita, né? Já estava chegando o período da colheita. Então, 50 dias depois, eles comemoravam os primeiros frutos da terra por eles plantados. Então, eles encontraram lá alguma coisa assim, claro, mas para eles o que era importante? Aquilo que eles trouxeram com eles, das dificuldades, do deserto, do Egito, das terras que eles foram conquistando. Então, 50 dias depois, fizeram a primeira colheita. 50 dias depois, Pentecostes. Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Quem vai ler para nós? Eu leio. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse é o Pentecostes que nós temos que comemorar. Veja, Deus deu um sono profundo ao Adão, abriu o seu lado e tirou-lhe uma auxiliar adequada. A segunda pessoa da Santíssima Trindade assume uma carne para si. Deus lhe dá um sono profundo, porque ele ressuscita. Então, Deus lhe deu um sono profundo. O soldado abre o lado de Jesus, jorra sangue e água. O batismo e a Eucaristia. Nasce a igreja. 50 dias depois, nós temos o nosso Pentecostes. O Espírito Santo desce à terra e enche a igreja de ânimo, de força, de alegria, para que aqueles homens medrosos, assustados, pudessem sair e anunciar o Evangelho a todas as gentes, a todos os povos. Então, a igreja aqui, no Pentecostes, ganha ânimo, alma. A alma da igreja é o Espírito Santo de Deus, ok? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A sua alma é o Espírito Santo. Muito bem? Compreendida essa parte? Vamos dar continuidade. Já estamos caminhando para o fim, vamos para o último capítulo. O último capítulo do livro Levíticos é o capítulo 24. Né? Nós vamos ler o versículos 1 a 4, do capítulo 24. Quem pode ler, por favor? Amém. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que te tragam óleo puro de olivas esmagadas para manter continuamente acesas as lâmpadas no candelabro. Arão prepará-las fora do véu do testemunho, na tenda de reunião, a fim de que elas queimem continuamente, de tarde à manhã, diante do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, quando eu vou à Capela do Santíssimo, ou quando eu entro numa igreja, eu vejo uma luz vermelha acesa. Nem sempre foi assim. Já foi uma lâmpada, sim, uma lamparina que usava óleo e queimava constantemente. Mas, olha aí, sinalizando que Deus está presente, né?
eu queria trazer isso para a discussão, para a gente comparar, porque é sempre isso que eu estou fazendo, eu estou comparando a liturgia judaica com a nossa liturgia. É claro, é óbvio que se Jesus veio completar da plenitude ao Antigo Testamento, é óbvio, a nossa liturgia é superior. Porque a nossa liturgia foi feita, primeiro, baseando, olhando o Antigo Testamento. Eu disse hoje numa catequese, se você olharem para mim, é assim, ó, Jesus, ele pega o Antigo Testamento, pega tudo que é bom, traz e entrega para a Igreja Católica, aperfeiçoado. E isso foi durante 19 séculos. É claro que a liturgia foi evoluindo, é claro. Jesus deu a base, a essência. E o homem sempre foi buscando mostrar o sagrado por meio de sinais visíveis, porque o sagrado é invisível. Então, para vocês terem uma ideia, no começo da igreja, consagrava-se não apenas o pão e o vinho, o leite. Teve um momento que a igreja consagrou até o mel. Mas depois, o Espírito Santo, conduzindo a sua igreja, vai mostrando, não, peraí, vocês não entenderam direito. Tira o mel, tira o leite, é só o pão e o vinho. O Espírito Santo foi dirigindo a igreja. Atenção, mas aqueles homens não eram pecadores. Aqueles homens viviam em constante oração. Então, eles diziam, Espírito Santo, haja em mim. Vinde, Espírito Santo, enche o meu coração para que eu vos sirva melhor. Abre os meus olhos para que eu enxergue o sagrado. Abra o meu entendimento para que eu compreenda a sua vontade. Mas alargue o meu coração para amar as pessoas, para que possa formar o vosso povo. E coloca todo o meu corpo a seu serviço, para que assim eu possa santificar almas e levar almas para Deus. Esses sacerdotes dos primeiros séculos eram homens, podiam até ser pecadores, mas antes, muitos foram convertidos. Então eram homens muito pecadores. Mas no momento que entram para dentro da igreja, muda. Abandonam a vida de pecado, se entregam à oração, à penitência. Era muito comum. Vocês sabiam que até o ano de 1950 os nossos padres usavam silício? Vocês sabiam disso? A partir do Concílio Vaticano, agora é uma túnica igualzinha dos protestantes, os pastores protestantes, luteranos e os anglicanos, ambos, tantos hoje, a igreja luterana quanto a igreja anglicana, o pastor parece o nosso padre. Ele usa uma túnica com uma estola verde, uma estola colorida. É assim. Nós copiamos dele, o Concílio Vaticano copiou isso deles. Nossos padres não usavam túnica, era proibido. Aí no Brasil, por causa do calor, a CNBB autorizou para todos os padres. O que aconteceu? Ninguém mais usa a OPA, todo o paramento. Agora é só túnica. E joga uma estolinha em cima e belezinha. Nem sempre foi assim. Os padres passavam um calor filho da mãe, porque o paramento deles é pesado, tem todo o paramento deles. É isso que eu queria uma hora dar uma aula de liturgia para vocês. Todo o paramento tem um significado espiritual. O manípulo, tudo tem uma explicação espiritual. E é lindo, sabe? É lindo. A hora que o padre coloca, aqui me fugiu o nome agora, parece um capuz, ele colocava como capuz, amarrava e soltava ele para trás, né? Porque ele estava pedindo a proteção divina. Então tudo tem um porquê. Aquilo era pesado, era um calor danado.
por que que o assistente, ou o coroinha, ou outro padre que estivesse assistindo o sacerdote, tocava na hora e ficava levantando? Vocês já viram isso na missa tridentina? Ele fica levantando a parte da túnica do padre, conforme vocês vão vendo, porque aquilo era muito pesado, para não impedir o movimento do padre, então o coroinha, sabe, o acólito, o ajudava. E também porque, por causa dessa leitura que nós fizemos hoje, da hemorroísa, que ela apenas tocou na orla e ficou curada. A ideia era que o acólito, o coroinha, enfim, aquele que estivesse assistindo o padre, nos representasse. Nós estávamos ali representados por ele, no momento que ele toca as vestes sacerdotais, nós estaríamos curados. Tudo tem uma simbologia muito linda, muito maravilhosa. A nossa liturgia é linda, maravilhosa. Essa de hoje em dia, da Missa Nova, né, do Ordos Novo, ela é muito pobre, sabe? Fica muito no humano, nas coreografias, nas dancinhas, nas palmas, aquelas palmas desritmadas, né? Então, muito pobre. A riqueza que existia foi abandonada, infelizmente, né? Mas a nossa liturgia, ela é maravilhosa. Ela nos dava o sagrado. Tanto é que um pastor protestante muito famoso, ele pesquisou, estudou muito, ao ponto que se converteu ao catolicismo. Um dia ele foge do seu país, nos Estados Unidos, ele estava na Inglaterra, ele entrou numa igreja católica para assistir uma missa. Pela primeira vez, ele ainda era pastor, ele dava aula nas faculdades protestantes dos Estados Unidos, né, diga-se Mackenzie, por exemplo. E aí ele se converteu totalmente. Ele falou: eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei, está na Bíblia. Isso é lindo. E ele se converteu. Teve um problema, filho da mãe, quase perdeu a esposa. E, nossa, ele tem livros, pelo menos 2 grandes livros que estão aqui no Brasil, né? Scott Hans? Exatamente. Exatamente. Já li 2 livros dele já. Muito bom. Presta atenção no que ele fala lá, viu? Ele fala umas coisas muito boas, muito corretas. O Banquete do Cordeiro. Aham, lindo esse livro, muito bom. Você vê, o protestante entendeu, estudou, aprendeu, gostou, se apaixonou pela nossa liturgia. E nós não somos nem, a gente quer só palminha, né? Nós queremos isso. Quando que um protestante fiel a Deus, ao descobrir a beleza da liturgia católica, se apaixonou por ela. E foi defender teses de doutorados, de mestrado. E a gente aqui querendo bater palma. Ah, meu Deus do céu, que pobreza. Mas tudo bem. Vamos encerrar, então, o nosso encontro de hoje com a leitura. Voltamos lá para o Levítico, capítulo 24, versículos 17 a 21. Para encerrar o nosso encontro de hoje. Todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Quem tiver ferido de morte um animal doméstico, dará outro em seu lugar, vida por vida. Se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim se lhe fará a ele, fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. Sofrerá o mesmo que ele fez ao seu próximo. Quem matar um animal, restituirá outro, mas o que matar um homem será punido de morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vocês estão vendo a lei do talião. A lei do talião, ela foi necessária. Quem não compreende o contexto acha um absurdo, né? Mas é preciso entender que a violência estava exagerada por causa de Caim. O Caim disse assim: se alguém matar Caim, a sua família inteira vai morrer. E aí a violência, em vez de conter a violência contra o Caim, disseminou a violência entre os povos. Ok? Então, muitos morriam por causa de um. Lembra-se de Diná? Diná foi estuprada e os irmãos
Elas fizeram o quê? Foram lá e mataram todos os homens daquela cidade? Ela só foi estuprada. Na verdade, o cara queria casar com ela depois que ele se apaixonou por ela. Não dá nem para. Bom, não. Ela também gostou dele, se apaixonou por ele, né? Então, sabe, tira um pouco esse peso do estupro, do machucar, do ferir. Ela gostou dele, ele não foi violento nem nada, né? Só que forçou um pouco a barra, né? E ela era virgem. Então, a lei do talião visa a diminuir a violência. Isso tem que estar muito claro para vocês. A violência estava grande, era assim, você feriu meu irmão, eu vou matar sua família inteira. Você roubou minha galinha, eu vou roubar o seu gado todo. Então era um exagero. Por isso a necessidade da pena de talião. Olho por olho, dente por dente. Agora, eu convido vocês para experimentar como Cristo veio dar perfeição, completar a lei e dar perfeição. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Mateus 18. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus completa a lei e aperfeiçoa. O Pedro, querendo fazer média com Jesus, hoje eu vou ganhar ponto com Jesus. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Tomou no nariz. Não. 70 vezes 7. Eu quero terminar com essa leitura, primeiro porque aqui nós encerramos já o Levítico, né, estudo do livro do Levítico, onde nós podemos ver a liturgia, mas porque eu queria chamar a atenção de vocês para o amor verdadeiro. Nós bem sabemos que nós temos 3 tipos de amor, né? Nós temos o amor erótico, o amor que une marido e mulher, né? É chamado de amor erótico, porque vem de eros, né? Do grego. É um amor bonito, sim. Nós temos também o amor fraternal, de um amigo pelo outro, de um pai pelo filho, né? É um amor bonito, mas nenhum se iguala ao amor ágape, que é o amor que Deus tem por nós. Hoje eu quero terminar esse nosso encontro lembrando que nós temos que amar muito, amar sem olhar a quem. Eu amo o meu vizinho, eu amo a minha vizinha, não com segundas intenções. Eu amo o meu patrão, a minha patroa, não por ambição. Eu amo o meu líder, não que ele seja muito inteligente, mas ele foi colocado como meu líder. Eu preciso amá-lo. Eu amo o meu pároco, não que ele seja um modelo de santidade, mas porque ele é um ungido de Deus e sofre as fraquezas. Alguns cedem mais, outros menos, mas a imensa maioria de nós cede às tentações. Se nós não amarmos, se eu não olhar para aquela pessoa e ver nela filho de Deus, eu não vou conseguir ir para o céu. Se eu subir aos céus ainda guardando um pequeno resquício de rancor,
eu vou precisar padecer muito lá no purgatório, muito. Então, é preciso aqui na Terra praticar amar. Eu convido vocês a amar as pessoas que estão à sua volta, a amar aquelas pessoas incômodas. E aí eu termino com aquela frase que eu vi essa semana na Pastoral da Sobriedade. Me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Não precisa me amar quando eu estou bonitinho, quando eu estou te agradando, quando eu estou falando bem de você. Não precisa me amar quando eu estou cuidando de você. Me ame quando eu te ofender. Me ame quando eu te ferir. Me ame, me ame. E talvez o seu amor seja outra asa que eu estava precisando para subir aos céus. É nesse sentido que eu quero terminar esse nosso encontro de hoje, ressaltando a importância de verdadeiramente amar. Muito ama quem perdoa, muito ama quem corrige. Quem corrige ama. Quem ama sofre. Sofre quem ama. Eu os falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótima semana para vocês. Amem muito maridos, filhos, amigos, parentes e todo aquele que cruzar o seu caminho. Ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Amém, seu Carlos. Deus Tchau, abençoe. gente. Amém.